Amém, povo de Deus. Estamos ao vivo aqui, tá? Vamos lá. Palavra de Deus para o seu coração. Mensagem amiga. Glória a Deus, estamos ao vivo, gente, aqui nos estúdios da Rádio Tamandaré. Princípios e fundamentos, gente, para um relacionamento. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Dá uma olhadinha aí, por favor. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 19 de Mateus. Tá? Antes de entrar na palavra propriamente dita, eu queria falar para você, gente, a estatística. Fiz uma pesquisa e eu observo aqui sobre o divórcio, sabe? O fracasso no relacionamento, separação. Porque tantas pessoas nos últimos 10 anos têm aí crescido assustadoramente. A crescente é de 160% no país com respeito ao divórcio. De 2007 até agora, querido, olha, está de uma forma descomunal. O Brasil registrou 341,1 mil divórcios. Agora imagine só, antes era 130,5 mil. É um salto de 161,4%. Imagine. Em 10 anos acontece isso. O dado está presente na pesquisa de estatísticas do Registro Civil, divulgada através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. E sabe, por que existe tanto divórcio? Por quê? Por que existe tanta separação? Aqui diz aqui, capítulo 19, versículo 3 de Mateus, o seguinte, vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam Jesus, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixa o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Queriam testar Jesus. Queriam testar o Senhor. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não era para ser assim. Mas vamos lá, gente. Por que está tendo tanto divórcio? Quais as razões do casamento? Sabe? As razões pelo qual as pessoas hoje estão se casando. Sabe, as pessoas hoje elas querem se relacionar para não ficarem só. Para não ficarem sozinhas, né? Ah, eu já estou ficando já velha, eu tenho que arrumar alguém porque homem não pode ficar só. Eu sou um homem. Estou na igreja agora, sou crente, não posso mais ficar com uma e com outra, então vou arrumar alguém, vou morar com alguém, vou levar alguém para cá, se der certo a gente casa. E tem gente na igreja agindo assim.
sabe, aquela coisa de não vou ficar só, também tenho necessidades. Eu me refiro à necessidade fisiológica, à carência, à falta de afeto, né? Que é uma pessoa para compartilhar as emoções, sentimentos, conversa, alegria, momentos, partilhar. Só que tem gente que se apressa. E se apressando, a escolha é errada. Ela escolhe qualquer pessoa. E escolhendo qualquer pessoa, ela tende a sofrer. Por quê? Porque escolheu alguém apenas para suprir um espaço que está aberto. Eu não sei se você está entendendo. Uma lacuna que se abriu. Eu não tenho ninguém, estou sozinho. Fulano sabe, me agrada, tem algumas coisas, ela é bonita, ele é bonito, ele trabalha, ele é da igreja, eu também sou da igreja, vou casar com ela, vamos juntar, vamos, sabe, nos unir, depois a gente vê. Se der certo, aí já começa errado. Porque ela pensa, se der certo, se der certo. Quando na verdade, ela está fazendo uma tentativa. Se não der, separa. Então, aqui você observa que o homem foi criado para se unir e os dois serem um. Peraí, se os dois foram unidos para serem um, não deveria separar. Mas por que Moisés liberou a carta de divórcio? Por causa da dureza do coração do homem. O coração do homem é duro, sabe? Como assim, pastor? Vou explicar para você. Cada um tem as suas razões, cada um tem os seus motivos. Os dois não procuram se entender. Aí, ao longo do tempo, ao invés de aumentar, sabe, a sintonia, vai perdendo a sintonia. Veja se não é isso que acontece. As pessoas, ao invés de se conhecerem mais, se amarem mais, se alegrarem mais, infelizmente acontece. Nós não vamos fugir desse assunto, porque acontece. Pessoas que esfriou, o homem começou a deixar do lado ela começou a não ter mais aquele interesse por ele. Dureza do coração. Ao invés de valorizá-la, foi desvalorizando. Ao invés de fazer ela se sentir amada, ele foi tirando, sabe, esse incentivo, essas declarações. E por conta dessa dureza do coração, aí começa então a vir as complicações, começa a vir as adversidades, começa a vir os problemas, os contratempos, as discussões, porque cada um quer ter a sua razão, por causa da dureza do coração. Olha só, por causa da dureza do coração. Versículo 8, Mateus 19, 8. Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. No início, era uma união constante. Você observa que antes, eu não lembro na minha época de garoto, eu tenho 41 anos. Tenho 41 anos. E eu não lembro de você ver frequentemente casos, acontecia. Casais se separarem, mas, sabe, por que a pessoa se separa? Aí diz, eu sou incompatível com fulano. Fulano mudou, ficou estranho. Olha, esfriou, pastor, amor, sabe? Foi começando a ficar diferente. Mas por que isso vai acontecendo? Por que isso vai ocorrendo? Porque os interesses, né, vão se apagando. Antigamente as pessoas, elas tinham aquele estilo de vida que foi se tornando maçante. Antigamente era interessante, hoje não é mais. E por conta de cada um buscar o seu próprio caminho, mesmo dentro do relacionamento, cada um buscou o seu caminho, cada um buscou a sua alternativa,
Então resolveram então se separar. Por conta da dureza do coração. Em vez de quebrar esse coração de pedra, né? Não está escrito. O Senhor pode dar coração de carne. O que ele quer dizer com isso? O meu coração já não é de carne, pastor? Sim, claro. Mas ele espiritualmente, de forma simbólica, ele fala sobre, ele quer tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, um coração segundo o dele. Coração diferente. Eu queria ler esse texto aqui para você, Ezequiel 36, 26. Dá uma olhadinha, por gentileza. Ezequiel, capítulo 36, ele diz aqui o seguinte, versículo, vamos ler o 25. Ele diz, então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas, de todos os vossos ídolos. Aqui Deus quer fazer uma limpeza, né? Ele diz assim, uma faxina espiritual. Você sabe que quando começa, você vê o namoro estava indo bem, de repente a mulher não tem sorte, dá errado. Aquele amor, aquele carinho vai se apagando, em vez de aumentar, ela não tem sorte, ele não tem sorte, vai sofrendo com um e com o outro. Deus está dizendo que quer aspejar água fresca, límpida, para você ficar purificado. Eu mesmo vos purificarei todas as vossas impurezas, todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração. Derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês, ou de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Que bênção, hein? Sensibilidade. Talvez o seu marido, você disse, tem coração tão duro, pastor. Coração tão difícil, tão pesado. O meu filho, a filha, a noiva, a nora, a sogra, o sogro. Se tratando de família. Você sabe que o coração duro impede, né, da família ter harmonia. É aquela mulher que, em vez de quebrantar o coração para ver o aspecto positivo, ela olha, só vê coisa errada. Ela olha, só vê o que não presta. Por que você fez isso? Por que você se moveu assim? Por que você olhou para lá? Por que você... E cobra, ao invés de entender que ela está criando dificuldades para o relacionamento. Ele, ciúme excessivo, brigas, cobrança. Ele é um homem áspero, é um homem duro, é um homem que não descontrai, que não ri, é uma mulher amarga. O coração vai ficando embrutecido, o coração vai ficando duro. Eu lembrei aqui, gente, de uma mulher chamada Mara. Aliás, eu queria que você abrisse no livro de Esther. Abra aí, por favor. Olha que situação. Oh, Jesus, muito obrigado. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Encontrou? Livro de Esther. Abra aí sua Bíblia, por favor. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Fica antes de Jó. Estou aqui com a Bíblia. Eu não tinha preparado esse versículo, mas eu lembrei. Eu lembrei exatamente desse texto. Eu quero falar de Esther, daqui a pouco eu vou falar de uma outra mulher. Daqui a pouquinho. Tá? Mas, vamos ver aqui. Em nome de Jesus. Capítulo 2 de Esther. Diz assim, ó. Versículo, nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Vamos lá, vamos ler o 7. Vamos ler o 7. Ele criara a Hadassa. Hadassa, para quem não sabe, é Esther. O nome dela original, Hadassa. Filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. E era jovem, bela, de boa aparência e formosura,
Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Hadassa tinha um tio chamado Mordecai, os pais morreram, o tio foi cria, como filha. E divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa, alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa de mulheres. Esté não havia declarado o seu povo nem a sua linguagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio, casa das mulheres, para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria o dia do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, com perfumes em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Só que eu não vou entrar muito nesse mérito, eu vou avançar um pouco aqui mais adiante, e diz assim, versículo 16: Assim foi levada Esté ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência. Mais do que todas as virgens, o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Eu queria separar esse texto, para mostrar para você. Primeiro, ela se prepara. Primeiro, o tio cuida dela com carinho, como se fosse filha. Ela é escolhida para se tornar uma das moças que iria concorrer ao coração do rei. Esté se prepara durante 1 ano, com especiarias. Ela cuida da sua beleza. Só que Esté, ela, se você olhar a vida dela, ela tem uma beleza que vai além da aparência. É a beleza interior. A mulher pode ser bonita como for, mas se ela não tiver beleza interior, ela nunca vai conquistar o coração de quem quer que seja. Você sabe que às vezes, quando nós, falando de relacionamento, falando de homem e mulher, quando o homem quer conquistar uma mulher, ele é o mais romântico, ele é o mais, dedicado. Isso vai se perdendo. A mulher, quando quer conquistar um homem, ela se torna atrativa, bonita, educada, gentil, doce, meiga. E de repente isso vai se acabando. Interessante que você vai observando toda a história de Esté, e você vai vendo que Esté, ela sempre, com muita firmeza, com muita delicadeza e com muita direção de Deus, ela ganha o rei Assuero. E até o final do livro de Esté, você percebe aí destaque na vida dela. Você tem conquistado o coração do seu marido? Você, marido, tem conquistado o coração da sua esposa? Porque talvez, sabe o que acontece? Nós dizemos, não vale a pena. Por quê? Porque acabou o clima. Peraí, sério, no início foi assim? Não. O que começa bem pode terminar bem. O que começa bem pode ter um fim também muito bom. O que começa ruim, o que começa ruim acaba ruim. Mas você que muda a história. Não existe, aquele conceito de dizer assim, não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Será que você não tem sido uma Mara da vida? Pastor, como assim Mara? O nome Mara quer dizer amarga.
ou amargurada. Talvez você está exatamente dessa maneira. Você, talvez homem, tenha se sentido assim amargo. Mas por quê? Talvez algumas atitudes que o cônjuge tomou, aí endureceu o teu coração, você está querendo divórcio, você está querendo separação. Não foi isso que nós lemos lá em Mateus 19? Não era sempre assim, mas por conta da dureza do coração, aí veio o divórcio. A pessoa que está pensando em desistir da família, olha para o teu filho, olha para a tua filha. Eu ouvi um ditado uma vez: filho não prende ninguém. Verdade. Mas o amor, o desejo de ser feliz prende. Por que o senhor está falando esses dias sobre isso? Eu não sei. Eu poderia falar de qualquer outro assunto, mas Deus sabe de todas as coisas. E pela estatística que você viu logo antes, você está vendo que o negócio está sério, gente. Tem um demônio, nos últimos anos, trabalhando pesado nas famílias, para destruir as famílias, que é o bem maior de Deus. Deus é família. Deus é família. Deus ama a família. É um presente precioso que o Senhor me deu. É a família. É o meu bem maior. Tem divergência, tem dificuldade entre os casais, tem. Não é mar de rosas. Tem hora que a gente fica chateado. A gente se chateia com comportamentos, com palavras, com atitudes. Mas de repente a gente, quando tem a direção do Espírito Santo, a gente fala assim: ô diabo, tu não vai estragar a minha família não. Esse homem aí vai, olha, talvez ele está frio, mas porque você olha ele assim, veja os pontos positivos e diga: esse homem ele vai voltar ao que era antes. Essa mulher está meio estranha, está diferente, ela vai ser o que era antes. Eu vou lutar. Meu filho está no vício, na droga, no álcool. Tira o coração de pedra, Senhor. Ezequiel 36, 26. Coloca um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Da vida deles. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Tira o coração de carne, aliás, de pedra, e põe um coração de carne. Coração de pedra, duro, insensível, frio. Coração, meu irmão, de diamante, né? Que é a substância mais dura do planeta. E coloca um coração sensível, coração amoroso, com gentilezas, amável. Olha o que diz aqui a palavra. Eu fico observando, gente, quantas pessoas elas ficaram assim, e essa amargura tem crescido, né? Porque ela tem alimentado. Ela vai alimentando, né? E você sabe que uma vez eu falei que tem dois lobos na nossa vida. O lobo que você alimenta mais, ele se torna mais forte. O lobo bom e aquele lobo ruim, né? É complicado. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, por gentileza. Livro de Ruth, capítulo 1. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia. E nós vamos ler um pouquinho aqui sobre outra mulher. É logo no início da Bíblia, no Antigo Testamento. Livro de Ruth. Olha como ela estava amarga. Por que ela estava amarga? Porque a sua família estava indo de mal a pior. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: sucedeu que nos dias,
Pegou sua Bíblia? Em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, ficou ela viúva. Eu estou falando com muitas viúvas agora, que interromperam, né, o casamento, por conta dessa questão trágica, né? E agora ela é mãe de filhos, talvez os filhos entrando numa situação de problemas, né, para ela, aliás. E ela, como mãe, agora tem que liderar. Aqui você vê que Elimeleque tomou por esposa, tomou sua esposa e os filhos, e saiu da cidade que eles moravam e foram para outro lugar, para Belém. E chegando lá em Belém, é só tragédia. Eles encontram só adversidades. O motivo da saída era por conta da fome. Eles saíram de Belém, que quer dizer casa de pão, e vai encontrar comida fora da casa de pão. Parece uma, como é que eu posso dizer? Uma situação inusitada, né? Como é que posso sair da casa de pão e procurar comida? E ao invés de ter sucesso, o marido morre, ela fica só. E porque ela fica só, a vida lhe faz sofrer. A vida, ela começa a ser dura para Noemi. E ela começa agora a pagar um alto preço. Ela começa a pagar um preço altíssimo. E o coração dela vai ficando angustiado, amargurado. Quantas pessoas estão me ouvindo agora e estão sofrendo, sabe por quê? Por tragédias, por decepções, por atitudes. Talvez o marido tomou uma decisão que diante dessa decisão te fez sofrer. Talvez a tua esposa tomou uma decisão que por conta dessa decisão você está sofrendo. Por conta dessa decisão, você não consegue mais ter paz. É complicado. E olha o que acontece, interessante, que um pouco mais à frente, um pouco mais adiante, diz aqui, ó, capítulo é o de número 1, o versículo é o versículo de número 12. Aliás, vamos ler o versículo 11. Essa história é tremenda para a família. É linda para a família. Eu vou ler aqui, gente, o versículo de número 8, é melhor. Ela perdeu tudo. E disse-lhe Noemi: voltai cada uma à casa de sua mãe. Eu estou avançando, porque é muito longa essa história, eu quero resumir. Os filhos que ela tinha casaram-se com mulheres. E você vai ver que também os filhos morreram junto com o pai. Perdeu tudo. Perdeu o marido, ficou viúva. Tinha 2 filhos que casaram, os filhos morreram. Pastor, onde é que está escrito isso? Versículo 5. Olha uma olhadinha aí. Só para pincelar, para não ficar no vácuo. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Pense numa mulher para sofrer. E ela estava sofrendo. Só que diz aqui, ó, então se dispôs, no versículo 6, as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá,
disse Noemi: ide, voltai, cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar-o-eis até que eles viessem a ser grandes? Abster-vos-ei de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim, olha o que ela diz, me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Era aí que eu queria entrar. Ela se sentia amarga. Ela diz que Deus descarregou a mão sobre ela. Não é verdade. A decisão foi dela e do marido. Às vezes as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Às vezes você escolhe tomar algumas atitudes que levam você a sofrer. Eu digo por experiência própria. Tudo que eu vivo hoje é reflexo do que eu plantei ontem. Entende? E nós precisamos entender. Aí diz: então de novo chorava em alta voz, versículo 14. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E agora, você observa que ela segue uma caminhada. E diz aqui, ó, eu vou avançar mais um pouco. Versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. As mulheres diziam: não é esta a Noemi? Porém ela dizia: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara. Chame de Noemi, mas não. Me chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Tem gente que culpa até Deus, igual a ela. Não me chame de Noemi, me chame de Mara. Tem gente que está assim. Ela está exatamente assim. Toma a decisão de separar, casa com outra, arruma outro namorado e depois dizendo: tenho sorte no amor. Tenha paciência. Lute. Batalhe. Se você quer separar, Moisés deu carta de divórcio autorizando. Jesus falou: é por causa da dureza do coração. Coração de quem? Dele, seu, de ambos. Separou. Agora eu pergunto: você já separou, já saiu de um relacionamento, tu vai entrar em outro agora de todo jeito? Você já está amarga. Você já está amargo, você que já saiu de alguns relacionamentos. Aí você vai entrar sem tratar essa amargura. Primeira coisa, você precisa se tratar. Porque se você entrar no relacionamento ferido, todo relacionamento que você entrar, você vai sofrer e fazer outro sofrer também. Gente, nós temos que aprender a mudar. Nós temos que aprender a tratar. Ezequiel 36, 26. Coração de pedra sai, coração de carne entre. Eu queria falar um pouquinho aqui, gente, o significado do nome Noemi. Tá? Eu queria trazer a tradução. O nome Mara, que ela queria ser chamada de Mara. Noemi significa encantadora, agradável ou suave. Como é que a pessoa quer tirar um nome bonito desse para ser chamada de Mara? Como que a pessoa quer deixar ser chamado de encantadora, de agradável, de suave, para ser chamada de Mara? Meu Deus do céu! É o estado espiritual da pessoa. É o estado espiritual que talvez você está vivendo. Pastor, eu sou amarga. Sabe, eu já sofri tanto. Eu já estou tão, pastor, calejada, tão calejado. Está difícil. Mas não é o fim.
O Deus que nós cremos é o Deus que abençoa. Gente, eu estava lendo Ezequiel logo no início, fui para Ruth, fui também para o livro de Esther, e nós estamos nessa síntese aí, olhando, examinando. E olha o que diz aqui em Ezequiel 36, o versículo é o 27. Ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Aí ele diz, 27, eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Ele quer depositar o espírito dele. O homem sem o Espírito Santo, ele fracassa, inclusive no casamento, inclusive na família. Gente, sozinho é muito difícil você ser dirigido na família. Rapaz, não é fácil, viu? Uma das coisas mais difíceis de se cuidar é da família, é do relacionamento. Uma vida de sucesso na vida sentimental exige muito esforço, muito empenho, dedicação. E não é fácil. Eu já atendi várias pessoas, já atendi muita gente com problema no casamento. E algumas pessoas disseram assim, olha, não dá mais. E tem gente que às vezes quando fala isso, pastor, é tão difícil porque fulano hoje está diferente, tal. Gente, mas sabe que tudo quando vai acontecendo assim, né? É porque vai acabando aquela sintonia, né? Vai entrando aí algumas coisas que vai contaminando o relacionamento. Confiança, declarações de amor, de afeto, cuidado. Você sabe que tem gente, escute, ela acha que aquele, como é que eu posso dizer? Aquele ato de cobrar vai mudar a pessoa. Aprenda uma coisa. Eu falei ontem sobre isso. Homem, quanto mais você cobra ele, pior ele se torna. Eu acho que todas as pessoas, né? Mulher também, quando você quer aprender demais. Homem que quer aprender a mulher no pulso, né? Na marra, você está perdendo, filho. Você está perdendo. Nós temos que entender, cada um quer seu espaço. Com respeito, com confiança. Nós temos que plantar isso. É um conjunto de coisas. E às vezes, sabe, a maneira que você trata, a maneira que você está agindo, tem gente que é teimoso, né? Não, ele tem que mudar, aí fica cobrando, pastor, tem que exigir mesmo, tal. Quanto mais você exige, pior ele fica. Para a tua estratégia não está boa, então muda ela. Sabe que a dureza do coração do homem não faz ele ver os pequenos erros. Ontem eu falei das raposinhas, né? Ela chega devagarinho, vai se introduzindo e vai devastando a flor da vinha para que a vinha não venha dar fruto. Talvez o seu relacionamento está assim, a raposinha é as pequenas coisinhas, as cobranças pequenininhas. Chato, é muito chata, mulher, é muito chato, homem. Sabe? Você estava onde? Que hora é? Ei, deixa eu ver seu celular. Olha, você estava falando com quem no Zap? Você estava falando com quem no Face? Isso aí, não, mas não é nada não estou com ciúme não. Está com ciúme, imagina se tivesse. E fica cobrando, fica cobrando. Às vezes não tem nada, mas só pelo fato de você falar, aí já complica. Onde que você estava uma hora dessa? Por que você chegou esta hora? E começa a vir uma série de confrontos. O relacionamento com muito confronto, ele desgasta.
Olhou para lá, para onde? Para quem? Ei, pensa que eu não vi não? Você estava olhando. Você estava vendo. Quem é aquele homem? Quem é aquela mulher? Sabe, aquelas cobranças. A boca fala do que o coração está cheio. Então, nós temos que aprender, primeiro, confiar em Deus, confie em você, na sua capacidade. Se valorize. Tira essa amargura, manda para o quinto dos infernos, se arrume, se ajeite. Age com sabedoria, porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas mãos. E é como eu falei, essa palavra não é só para as mulheres. O homem sábio edifica a sua casa. O homem que tem sabedoria. Às vezes a gente fica dizendo que a outra é chata, o outro é chato. Mas se olha, de vez em quando eu olho no espelho, sabe? Quando eu vou no banheiro, tomo banho e tal, eu me olho e falo, meu Deus do céu, como eu sou chato. Meu Deus, para me aguentar, eu tenho essas manias, sabe? É bom você fazer uma análise para você tentar se policiar, se consertar. Porque para ter sucesso na família, com os filhos, às vezes o filho não suporta o pai. A filha não suporta a mãe. Aí você, Jesus, muda ele. Ô Senhor, pastor, que coração duro. Talvez o maior coração duro é o seu. E você está fazendo com que eles venham olhar para você não como uma amiga, como um amigo. Pior coisa é você ter um inimigo dentro do seu lar. Não disse Jesus? Olha aqui, ó. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. É a Bíblia que está dizendo isso. Os inimigos do homem são os de sua própria casa. Puxa, pastor, eu não sabia disso. Mas por que os inimigos são da própria casa? Porque está faltando talvez comunicação. Mateus 10:36. Abre aí, por favor. Capítulo 10, vamos ler o 35, 10, 35 e 36. Olha só. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, ou da família. Quando, assim, você serve a Deus, e talvez o filho não, amém. Talvez é a questão de fé, pelo que você se porta, mas gera um desconforto. Mas você pode ganhar a sua família. Está escrito. A mulher pode ganhar sem palavras. Que bênção, hein? Está escrito, pastor, também na Bíblia? Tá. Está escrito. Ganhar sem palavras. Ô glória. Eu vou aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5, se me fala a memória. Vamos ler o versículo 1. 1 Pedro 3, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Essa palavra se sujeitar, muitas mulheres, né, tiram como machismo. Ah, eu vou me sujeitar a ninguém. Mas quando a gente ama, quando temos de fato, né, esse sentimento por alguém, a gente cede. Ceder é isso, se sujeitar. O amor faz a pessoa, meu irmão, engolir cada sapo. Sujeite-se cada um ao seu marido. E pode ser o oposto também. Eu acho que tem que ter esse vínculo. A fim de que ele, se não obedece a palavra, seja ganho sem palavras. Que glória! Ô glória! Pode dar um glória a Deus aí? Se ele não obedece, ele seja ganho sem palavras. Tem mulher que cobra, homem que cobra, ganhe sem palavras, pelo procedimento da sua mulher.
observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado, joias de ouro e roupas finas. Eu até falei no culto de quarta, tem mulher que é muito bonita por fora, gente, que mulher bonita, mas por dentro ela é chata, é amarga, ela se enfeita toda por fora, mas por dentro, meu irmão, ela é igual sepulcro caiado. Não dá para viver com uma pessoa assim, por mais bonita, o mais bonito que ele seja. Tu casou talvez com um homem, tu é um galã. Pensa num cara bonito, pensa numa mulher bonita, mas e o coração? Aí diz no 4, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Diz, beleza demonstrada no espírito dócil. Olha aqui, para as mulheres. Mulher brava, meu irmão, homem bravo, não, espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Você sabe que Deus se agrada de gentileza, sabe? Pessoas dóceis, pessoas amáveis. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada um ao seu marido. Queridos, eu acho que o divórcio, ele tem crescido por quê? Porque falta gentileza, falta cuidado, respeito, carinho. Está faltando as pessoas valorizarem. Porque lá na rua, ô meu amor, beijinho aqui, beijinho ali, abraço aqui, abraço ali, sabe? Tratando tão bem. E às vezes nós esquecemos de tratar bem os da nossa própria casa. Interessante. Tem um texto, né? Que nós devemos cuidar da nossa casa. Principalmente, porque tratar os de fora bem é fácil. Cuidar principalmente os da família da fé. Ô glória. Cuidar principalmente deles. Onde é que está escrito isso, pastor? Eu vou aqui mostrar para você, falando exatamente sobre isso. Quando nós cuidamos dos nossos, cuidamos dos de casa, aí tudo muda, né? Infelizmente, muitas pessoas têm esquecido disso. Elas têm tentado ser para os de fora legal, bacana, tão doce, tão gentil. Olha, fulano é tão amável, fulano é tão doce. Eu estou procurando aqui na minha enciclopédia e vou mostrar aqui para você da fé, os da família da fé. Pronto, digitei aqui Gálatas 6, versículo 10. Olha que bênção. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Tem que cuidar bem. Serginho, você é uma bênção, meu amigo. Serginho, amigo, trabalho, companheiro aqui, sempre comigo, gentileza. Mas, principalmente aos da família, da fé. Interessante, né? Aleluias. Eu poderia ficar aqui até às 4 horas, porque assunto não falta. Mas essas são estratégias que temos que adotar. Cuidar bem. Se valorize. Invista, não desista. Toda família passa por momentos difíceis. Todo relacionamento passa por momentos difíceis. Às vezes a gente desanima, perde aquela sensibilidade, aquele carinho, aquele amor, aquela paixão, aquele desejo, sabe? Às vezes a gente perde a paciência com o filho, com filha, fica nervoso com o pai, com a mãe, chateia, se magoa, se irrita. Pega tudo isso, joga dentro do lixo. Essa família Deus te deu. Essa família foi Deus que te deu. Lute. Peça ferramentas ao Senhor para cuidar do seu lar. E se você já se frustrou em uma família, está fundamentando uma outra, pastor, eu não quero fracassar de novo. Então, lute para que Deus, Ele
sabe, te dê uma direção. Porque do contrário você vai ser igual a Noemi. Noemi, o que significa? Amável. Imagina, ela quis mudar o nome dela para Mara. Faça isso. Não seja uma mulher amarga, não seja um homem amargo. Seja agradável. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.